Boa tarde, Daniel Nunes, boa tarde a você que acompanha todos os dias o NT Sul. Nós vamos falar de um assunto rotineiro, porém muito importante, e quem vai trazer mais informações sobre o que é e como vão ser as mudanças no seu fundo de garantia é o Dr. Fábio Proença. Dr. Fábio, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao NT Sul. Muito obrigado pelo convite, estamos à tua disposição. Então tá certo, Dr. Fábio é especialista em direito do trabalhador e eu quero começar te perguntando, doutor, rapidamente, o que é o fundo de garantia, quem paga, quem tem direito e para que serve? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desde 1988, pela Constituição da República, nós temos como órgão gestor desse fundo a Caixa Econômica Federal. A partir de 1988, não existe mais a necessidade de termos a opção pelo Fundo de Garantia, sendo que ela é obrigatória. Para que serve o Fundo de Garantia? Nós temos um depósito mensal sobre o salário do trabalhador, que o empregador que deve, então, realizar, numa conta vinculada de propriedade do trabalhador, que representa 8% sobre o seu salário, né? É importante dizer que esses 8% vai repercutir também sobre as horas extras, sobre o salário e outros direitos que eventualmente o trabalhador tenha direito. Esses 8%, vezes 12 meses, dá em torno de 96%. Para fazer uma conta mais redonda, eu costumo dizer que o fundo de garantia representa um salário por ano de serviço do trabalhador. Como o nome já diz, ele é um fundo que garante. Garante o quê? Garante a sobrevivência, a natureza dele é eminentemente alimentar, garante a sobrevivência desse trabalhador na eventualidade dele ser despedido pelo empregador sem justa causa, né? Ou seja, o empregador tem a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho do seu empregado desde que pague as suas verbas rescisórias conforme a legislação vigente prevê. Entre elas, o trabalhador terá direito, então, ao saque do FGTS, né, regulado pela Lei 8.036, e, além disso, né, ele também serve para amparar o trabalhador em algumas hipóteses previstas lá no artigo 20 da Lei 8.036. Por exemplo, se for acometido de uma neoplasia maligna, uma doença grave, um câncer, né, um AIDS, se ele precisar utilizar os depósitos para aquisição ou abatimento na casa própria, né, limitado a alguns valores dessa casa própria, né, e agora, modernamente, nós temos aquelas hipóteses de casos de enchentes, de intempéries, né, onde se verifica catástrofes naturais, então o trabalhador também pode sacar esse FGTS. E também pelo advento da aposentação, né? Quando ele se aposenta, ele também pode sacar esses recursos. Daí a importância do FGTS. Esse valor do FGTS, ele tem uma correção, que é feita mês a mês. Hoje, ela é de 3%, mas isso pode mudar a partir do projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado Federal agora para ser aprovado. Eu queria que o senhor falasse dessa alteração, dessa mudança. Existe um projeto de lei, o 4566/08, que na verdade ele começou de uma maneira e terminou de outra, né? Houve um substitutivo de autoria do deputado Rodrigo Maia, né? Do DEM, do Rio de Janeiro, que na verdade alterou substancialmente a redação desse projeto de lei, né? Ele foi votado na Câmara dos Deputados e basicamente o que ele impõe ao Fundo de Garantia? Ele muda essa correção que hoje é de 3% ao ano mais TR para uma alíquota de 6% ao ano mais TR, sendo que até chegar a 6% vai ter uma regra de transição. Inicia-se em janeiro, né, migrando então para uma alíquota de 4% de 2016, depois em 2017 passa para uma alíquota de 4,75%, e em 2018 5,5% e em 2019 então alíquota fechada de 6% mais TR. Me parece que faz justiça com o trabalhador, essa correção do FGTS, na medida em que estende ao trabalhador e aos seus depósitos de FGTS, porque o FGTS é do trabalhador, é importante que se diga, não é do empregador, é do trabalhador, né? É uma parte do seu salário que é depositado numa conta sua, de sua titularidade. Me parece que faz justiça porque equipara essa correção a
correção que hoje a caderneta de poupança dá para qualquer poupador particular. Esse projeto, como tu bem disseste, ele ainda não está vigendo, ele precisa ser aprovado também no Senado Federal, que é onde ele se encontra atualmente, né? Onde ele pode sofrer alterações, pode ser derrotado, pode ser mantido, enfim, tudo se especula, né? Também ele traz uma limitação por parte do governo de aplicação da rentabilidade desse fundo hoje, ou seja, o governo utiliza esses depósitos do FGTS para financiar, por exemplo, a casa própria e para também financiar muitos projetos e programas sociais, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida. Esse projeto de lei, o 4566, limita a 60% da lucratividade, vamos dizer assim, da rentabilidade das aplicações dos valores do FGTS por parte do governo para ser destinado ao projeto Minha Casa Minha Vida. Não permite que o governo use mais do que 60% da rentabilidade que ele, governo, consegue obter com Minha Casa Minha Vida. Esse é um assunto que eu queria te perguntar. Esse fator de haver essa correção no valor dos juros do fundo de garantia não pode inflacionar o valor dos imóveis, no caso, que são financiados pela Caixa? Eu gostaria, primeiro, de deixar bem claro que o Fundo de Garantia, a primeira finalidade dele, a finalidade precípua dele, é garantir a alimentação e sustento do trabalhador nas hipóteses previstas na Lei 8.036, principalmente quando ele perde o emprego. Então, essa é a finalidade maior, é a finalidade mãe. Mas existem outras finalidades também derivadas dessa, menores, de menor importância, em relação ao trabalhador, mas que são relevantes para o contexto do país. Então, o governo hoje financia a casa própria, por exemplo, com o dinheiro do FGTS. Esse dinheiro, quando o trabalhador busca no mercado financeiro, ele tem um custo. E quando a Caixa Econômica Federal, por exemplo, empresta esse dinheiro, ela olha para a rentabilidade que ela tem que devolver ao trabalhador. Quando a rentabilidade, que é de um valor, no caso hoje 3%, aumenta para 6%, por óbvio, quem empresta o recurso vai emprestar um recurso mais caro. Então se especula um aumento também importante nos juros que vão financiar a aquisição da casa própria, mas friso sempre, essa é uma finalidade secundária do FGTS. A primeira finalidade do FGTS é garantir poder aquisitivo para o trabalhador no momento em que ele mais precisa, que é quando ele fica sem o posto de trabalho. Tá certo. Para você que chegou agora, nós estamos estamos ouvindo o doutor Fábio Proença, ele é advogado especialista em direito do trabalhador. Nós estamos falando aqui num período pós-aprovação do projeto, ou seja, é um projeto que ele foi aprovado pela Câmara, depende da aprovação do Senado. Se olharmos para trás, fala-se, e eu já vi muito desse comentário de pessoas, eu vou entrar com processo para reaver porque essa diferença não atinge o valor que é aplicado na correção da poupança. Como é que fica? Essa é uma regra que ela pode ser retroativa? Isso, muitos trabalhadores recorreram ao judiciário, na esperança em que o judiciário pudesse dizer, então, que o fator de correção que hoje é utilizado, a TR, que é a taxa referencial, pudesse ser trocado por um outro fator de correção. Eu, particularmente, entendo que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para dizer que um determinado indexador não é oportuno e deva-se, em substituição a esse, utilizar-se outro indexador, por exemplo, INPC, IPCA e etc. Eu acho que essa função é de competência exclusiva do Poder Legislativo, através de um projeto de lei, que é o que se está debatendo agora, e tenho para mim que as discussões dentro do Judiciário vão ter cabo quando tivermos a tramitação final desse projeto que hoje tramita no Senado Federal. Eu particularmente, Fábio, não entendo o Poder Judiciário como competente para legislar sobre o assunto. Acho que feriria de morte o artigo 2º da Constituição e haveria uma intromissão do Poder Judiciário dentro do Poder Legislativo, coisa que, na minha avaliação, não seria possível. Se vê algumas pessoas criticando o atual modelo de correção do Fundo de Garantia,
até por essa diferença que entendem entre essa correção de 3% e os valores da poupança. Quais são os benefícios que ele pode ter com essa mudança nessa alíquota? Essa pergunta é importante porque ela resgata a importância do fundo de garantia em relação ao seu dono, né? O trabalhador é o dono do FGTS, né? No momento em que eu dou uma rentabilidade melhor ao FGTS, eu estou garantindo ao trabalhador um poder aquisitivo maior. Então, quando ele vai adquirir a sua casa própria ou quando ele vai prover o seu sustento, ele inegavelmente vai ter um depósito mais substancial. Ele vai poder dispor de uma reserva que não foi corroída, né, pelo tempo, né? E cá para nós sabemos que hoje a inflação que é imposta ao trabalhador, ela é muito superior a 6% ao ano, né? O fator de atualização da TR praticamente é inexistente hoje, então nós teríamos 6%, no máximo 7% ao ano. Então, mesmo tendo esse valor que o projeto prevê como final, como 6% lá em 2019, o trabalhador já vai ter uma perda muito grande se comparado com a inflação oficial que lhe acomete todos os anos, né? Imagina com 3%. Então, sob todas as óticas que se enxergue esse projeto, ele traz mais justiça em relação ao seu dono, que é o trabalhador. E eu acho que essa é a preocupação que nós devemos ter com o Fundo de Garantia, porque o Fundo de Garantia, ele é primeiramente para prover o sustento do seu dono, que é o trabalhador, né? As outras situações que ele também se presta e que são relevantes, não podemos nos esquecer que são secundárias quando comparadas com a sua finalidade precípua, que é a manutenção do trabalhador quando mais precisa, ou seja, quando perde o seu posto de trabalho e precisa manter a si e a sua família. É uma garantia. Uma garantia, exatamente. Doutor, algum ponto que a gente acabou deixando para trás e que o senhor entenda ser relevante? Gostaria de frisar que é muito importante o que acontece no Brasil hoje em relação às instituições e esse debate. Nós presenciamos um debate extremamente maduro, né? O Legislativo propondo, o Executivo, por sua vez, fazendo as contas para ver como vai fazer isso tudo caso seja aprovado, né? E o Judiciário respeitando a iniciativa do Legislativo. Então, me parece que isso é um país que tem instituições sólidas, né? E o trabalhador sempre fazer valer o seu direito, né? Sempre procurar acreditar que o seu direito deve, no final, perseverar. Ele tem que preponderar sobre o resto tudo, né? E eu acho que é isso que está acontecendo agora, uma discussão madura e em tempo, porque o prejuízo do trabalhador vem sendo muito grande com essa perda do poder aquisitivo do FGTS. Então, na minha modesta avaliação, o projeto de lei vem em boa hora. Tá certo. Doutor, eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela bondade de nos atender, até porque a gente entende que esse é um assunto de extrema importância para que você tenha mais informações e conheça realmente, integralmente, quais são os seus direitos. Seja bem-vindo ao NTSU e o NTSU está sempre de portas abertas para receber. Ótimo, muito obrigado. Então tá certo. Daniel, eu volto com você aí no estúdio.